Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um belíssimo Entre Palavras com Juliana e o tema de hoje é muito especial, muito relevante para a nossa sociedade, para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, que é o emagrecimento. Para isso, eu trouxe uma convidada muitíssimo especial. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. É uma honra estar aqui com você nesse dia. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre emagrecimento, autoestima, né? O que realmente importa e como fazer para acontecer esse emagrecimento de forma saudável, de forma rápida também. Eu estou aqui para somar. A gente vai bater esse papo, tirar dúvidas também, né? Vai ser um papo muito legal. E a Érica, essa mulher linda, inteligente, empresária, Obrigada. também tem uma história pessoal com o emagrecimento, com a luta, né, com a questão da obesidade. E ela vai trazer aqui a história dela, que vai ser um incentivo, quem sabe, para você que também tem a mesma luta. Érica, fala um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Certo. Pessoal, eu sou a Érica Fernanda, eu sou esteticista e cosmetóloga por graduação, sou pós-graduada em biomedicina estética e hoje eu tenho 2 franquias de emagrecimento saudável aqui em São Luís. Uma unidade fica no Calhau e a outra no Angelim. Hoje nós somos a maior franquia de emagrecimento e estética saudável do país. Então, a gente trabalha com vários procedimentos, com tratamento de emagrecimento, com tratamento de redução de medidas, né? E com o bem-estar em si. Afinal, perder peso, né, faz parte da nossa saúde, mas também melhora muito a questão do bem-estar, da estética em si. E nós estamos aqui para somar e ajudar as pessoas a melhorarem as vidas delas, né, cada vez mais, com o nosso tratamento de bem-estar, com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, Ju. Perfeito. Então, sigam aí nas redes sociais. Érica, qual é o Insta, por favor? Emagrecentro São Luís. E o meu é Érica Fernanda. Inclusive, eu vou iniciar também um tratamento com Adoro. Porque a gente tem que investir. A gente investe em tanta coisa e às vezes não quer Verdade. investir em si mesma. E a gente esquece que os anos estão passando, nós estamos ficando mais velhos, não é mais novos. Portanto, a gente tem que cuidar do nosso bem-estar. A gente sabe que a questão do metabolismo, ele vai ficando mais lento. Enfim, são várias questões hormonais e que a gente às vezes negligencia e quando vê já está, né, numa situação ali que a luta vai ser maior para correr atrás daquele prejuízo. Então, Érica, eu e a Érica já conversamos muito aqui nos bastidores, porque a gente adora falar, né, Érica? Deu certo. Deu certinho. E a gente falava muito sobre essa questão dos mitos, a questão do emagrecimento. E ela me contou um pouco da trajetória acerca do processo ali que ela lutava contra a obesidade. Érica, fala um pouco pra gente sobre a sua história com o emagrecimento, com a obesidade, como é que foi, como começou. Ju, é uma luta diária, né? Não foi uma luta, ela é uma luta diária. Quem foi obeso, quem é obeso, nunca deixa de ser. E é uma doença, né? Como a gente estava comentando agora nos bastidores. Às vezes é questão genética, às vezes questão hormonal, são vários fatores que levam à obesidade. No meu caso, desde a infância, família de pai, família de mãe, né? Todo mundo, a maioria já tem um excesso de peso e principalmente questões de saúde mesmo, hipertensão, diabetes, que todas essas doenças são geradas através, né, da doença obesidade. Então, comigo nunca foi diferente dos meus pacientes, né? Eu sei, eu vivenciei e vivencio na pele todos os dias. Sim, a gente precisa entender que emagrecimento é para a vida toda. Ah, Érica, tu quer dizer que vou morrer de fazer dieta? Vou realmente precisar viver de dieta? Não, você vai precisar se reorganizar e ter uma vida saudável na questão alimentar. Porque se você consegue melhorar a sua alimentação, você consegue perder peso e você consegue também ter uma vida saudável. Eu estava comentando que outro dia com os meus pais que a vida é feita de escolhas e a vida ela é difícil. Você que tem que escolher o seu difícil. Uhum. Ah, mas ser fitness é difícil. Tem que ter horário, tem que ter foco, tem que comer direitinho. Ser obeso também é difícil. A gente escolhe o nosso difícil, né? Nós escolhemos aquilo que faz mais sentido. Exatamente. O que é que vai pesar mais? É eu me deliciar
de muitas guloseimas, e no final eu tá ali, olhar no espelho e ir na balança e ver que está desproporcional, roupas que não servem, que vai ser difícil ali abalar a própria autoestima. Então, você escolhe, né, Érica, o seu difícil. Verdade. E de verdade, Juliana, essa dor é a maior. De você optar por não se cuidar e quando chegar na hora de se olhar no espelho, porque na maioria das vezes, e eu te falo por mim mesma, a gente não busca só saúde. A maioria dos meus pacientes não vem para a clínica porque estão com a obesidade, porque estão com colesterol alto. A maioria vem porque está doendo no coração, está doendo na alma. E a gente se olhar no espelho e não se gostar é muito desafiador. Eu já troquei a palavra difícil por desafiador um tempo atrás. Aí eu não uso mais a palavra difícil. Então é desafiador. Mas quanto que você está disposto a melhorar a tua vida, a te olhar no espelho e realmente te aceitar? Né? Então, eu acho que de verdade, se você quer, você apenas começa, tá? Dá o primeiro passo. Hoje eu trabalho com emagrecimento, eu tenho minhas 2 clínicas e hoje, inclusive, eu vou falar do relato das 2 clínicas. Geralmente, a gente sempre tem um cliente que tem um resultado melhor aqui, outro ali, e hoje pela manhã nós tivemos 2 relatos, 2 resultados maravilhosos. A paciente, ela já é uma paciente até idosa. Quando ela chegou para a gente, ela chegou muito debilitada porque tinha perdido o irmão para uma diabetes, né? E o que ela fez quando ela nos procurou? Eu não quero morrer. De verdade, foi isso que ela falou quando ela chegou nas clínicas. E hoje, ela, além de ter perdido peso, as taxas dela todas estão normais. Ela hoje chorou com a nutricionista. Então, assim, o que a gente faz dentro das clínicas é transformar vidas. Né? E isso é muito bonito, Ju. Não tem nada que pague, sabe? Aí outra paciente da outra unidade perdeu 20 quilos. Ela, quando chegou na clínica, tirou uma foto, né? Que a gente faz esse controle. E hoje ela tirou outra com 20 quilos a menos. Outra pessoa. Então, só hoje a gente teve dentro das 2 unidades, que temos todos os dias, né? Todos os dias a gente tem relatos de pacientes que tiveram as vidas transformadas. Mas hoje, em específico, a gente teve esses 2 casos, dessas 2 pacientes de cada unidade. E é assim, Ju, saber que a gente veio para cá, para esse mundo, para ajudar a pessoa e que a gente realmente está fazendo isso acontecer, é maravilhoso, não tem preço. Muito interessante tudo que você falou, Érica. Você mencionou aí que é na alma. Eu lembro do relato quando eu era adolescente, assisti a novela Rebelde, que lá tinha uma personagem que ela era obesa, Celina. Lembro. Aquela atriz, ela conta que ela ela pensava em suicídio, ela pensou várias vezes, se não me engano até tentou, porque ela falou que a luta de se olhar e não se gostar era muito grande, mas ao mesmo tempo ela não conseguia parar de comer doce. Não conseguia parar de comer doce. Então, para muita gente que acha que é uma coisa gastar com o negócio de emagrecimento, mas isso é bobagem, isso é besteira. Gente, é algo que, como ela falou, eu acho que até mais interno em alguns momentos do que externo, sim, não é, Érica? Sim, com certeza. É muito interno e é muito pessoal, Juliana. É muito pessoal. A gente sabe porque a gente trabalha com isso. Eu também já vivenciei e vivencio, como eu te falei. A minha luta é diária contra a balança. Todos os dias eu preciso me organizar. Inclusive, eu posto nas minhas redes sociais. As pessoas às vezes até brincam: mas tu só come ovo? Não só como ovo, não, mas faz parte da minha alimentação diária, né? Então, de fato, se a gente não cuidar diariamente, a gente não vai obter os resultados ao longo tempo, entendeu? Então, quem foi obeso pode voltar a ser obeso. Érica, mas o tratamento que tu faz lá dentro da Emagrecentro não é emagrecimento definitivo, nem bariátrica é definitiva. Se você não melhorar sua mente, você não vai melhorar seu corpo. E é isso que a gente faz dentro das unidades. A gente literalmente segura na mão do paciente e vai com ele até o fim do tratamento. É muito bom, Ju, quando realmente as pessoas têm as vidas transformadas através da gente. Porque quando ele perde peso, é um processo dentro das unidades, né? Com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, os tratamentos. Mas quando chega num patamar, exemplo, essa minha paciente de hoje que perdeu 20 quilos, ela perdeu 20 quilos com tratamento, óbvio, muito bom, o nosso tratamento e o resultado dele é maravilhoso, mas foi um esforço que ela fez por ela, e aí ela já melhorou a alimentação dela, ela aprendeu a comer, ela hoje faz atividade física.
Tudo isso para o bem-estar dela própria. Ela é outra mulher, ela teve realmente a vida transformada. Então, dessa forma, a gente consegue ir junto com os pacientes, entendeu? E é assim que a gente trabalha, literalmente, fazendo com que o paciente entenda que é um processo e que se ele melhorar a questão da mente dele, fazer tudo correto, ele não vai mais errar, porque ele já aprendeu com a gente. Ele vai levar para o longo da vida dele. E aí vai tratar outras coisas, já emagreceu, aí vai tratar a parte estética, vai tratar uma gordurinha localizada, vai tratar uma flacidez, mas com a autoestima já lá no alto e a saúde em dia, né? Que é o mais importante. O mais importante. As pessoas não veem isso como o mais importante, tá? A gente olha no espelho, se olhou lá, não gostou, vai pela estética. A maioria dos pacientes é assim. Mas no fundo, é a saúde da gente que importa sim, e é nela que a gente tem que ter o maior cuidado. Inclusive, eu não tenho problema com obesidade, né? Por exemplo... Perfeita, linda, maravilhosa. Porém, todavia, que é normal da mulher, no período menstrual, eu tenho muita retenção de líquido. Sim. Né? A gente já conversou sobre isso nos bastidores. Sim. Isso me afeta, é só por um momento, mas me afeta. Olha como isso te afeta. Exemplo, até conversei contigo, né, nos bastidores. Eu aumentava, quando eu ficava no meu período, até 5 quilos. É muito. E aí, isso contigo é só no teu período. Agora, quem é de fato que aumenta direto a questão do peso de balança mesmo, a gordura em si, vai cada vez mais aumentando? Como que não é? Tu, por um momento, durante o mês, tu fica extremamente aborrecida, pensando que, quanto que eu aumentei? Imagina isso sendo para um ciclo da vida, aumentando cada vez mais e indo para uma parte já da obesidade. Quando chega lá na parte da obesidade, a dor que essa pessoa não já teve de todo o tempo carregando essa bagagem, e quando chega no limite, você já está destruído por dentro. Porque a dor é real, a dor é no coração, a dor é na alma. A dor da obesidade, ela existe. Eu te falo isso com muita propriedade, porque eu já fui obesa grau 3. Então, eu entendo exatamente o que os meus pacientes passam. E aí, por isso, eu criei um método do Pensar Positivo Cura, que é um método que a gente vai lançar agora. Vou te chamar para o lançamento, obviamente, convidada de honra. E aí, dessa forma, se você melhora aqui, você melhora todo o resto, sabe? E é isso, mais uma vez eu repito, que a gente faz dentro das nossas unidades. Eu sou coach em emagrecimento, eu trabalho muito com a mente. Eu acredito que quando você quer alcançar algo, você precisa realmente buscar e agir, entendeu? E aí, se você quer, você consegue. Graças a Deus, todos os meus pacientes saem muito satisfeitos. A gente tem umas clientes que se tornam amigas, né? É um ciclo, é um relacionamento que a gente cria muito bom com os nossos pacientes e que, de fato, a gente vai criando essa amizade e aí a gente vai se ajudando. Outro dia, uma paciente postou nas redes sociais dela uma foto de biquíni, que fazia tempo que ela não colocava um biquíni. E ela postou e postou feliz, ela realmente já perdeu bastante peso. E assim, eu falei pra ela, poxa, tu me motivou. Ela, como assim que tu que me motiva? Motiva, comprei também um biquíni, fui lá. A gente tá motivando as pessoas a todo momento. A gente pensa que não, mas sim, com toda certeza. E a gente precisa buscar essa melhora pra gente, primeiramente. E eu falo sempre isso para todo mundo, inclusive para mim mesma e para o meu time, que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois os outros. Se eu estiver bem, eu vou conseguir ajudar o próximo. Há meses, Érica, eu vou falando do meu relato pessoal para sustentar o que você falou, que eu sinto assim, que parece que fica mais inchada. Sim. E o meu rosto, ele é um formato redondo. Tem as bochechinhas. É lindo. Aí fica mais, evidencia mais ainda. Sim. E quando alguém comenta alguma coisa, você tá mais fortinha, pronto. Não, okay. A gente fica extremamente triste, né? Quando alguém fala, é muito ruim. É ruim escutar do outro, né? E às vezes é necessário, sabia? Sim. Às vezes é necessário. Às vezes a gente não observa. Por quê? Porque, obviamente, todo mundo tem problemas, né? E aí, hoje eu foco em soluções. Hoje eu entendo que a gente não pode nem pensar nele, a gente tem que focar na solução. Mas por um longo tempo da vida, a gente vai pensando só no problema, e aí quando vai focar na solução, já é um período que já está meio que tarde demais, que nunca é tarde demais para nada, né? E aí isso acontece. Então, quando o outro vem para a gente e fala, principalmente parceiros, né? Namorado, noivo, marido, enfim. Quando vem deles, dói muito mais. Eu tenho muitos relatos de pacientes que chegam para mim
que vem e aí eu vim perder peso, eu preciso perder peso pelo meu marido. Opa, bora conversar rapidinho aqui. Parou aqui. Aí eu vou lá puxar a história bem de pertinho e quando eu finalizo a história com ela, eu falo para ela, eu disse, você não precisa e nem pode perder peso por outra pessoa. Você precisa fazer por você, porque se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. E é aí que a gente começa toda uma trajetória, entendeu? Sim, eu lembro de uma manicure que falou isso pra mim. Ela perguntou: "Você tá me achando muito gorda?" E eu, olha, falei de maneira, você tá acima do peso, sim. Ela, eu não ligava pra isso, mas agora eu vou ligar, sabe por quê? Vai que o meu marido me deixa por uma toda arrumadinha. Primeiro, ela já pensou logo nisso. Sim. Então afeta bastante quando os namorados comentam, né? De Isso, os verdade. maridos comentam. É desafiador ouvir de quem você ama que você não tá bonito. É eles que fazem, falam isso pra gente quando vem, às vezes, por mais que seja de uma forma delicada, dependendo da pessoa, né? Dependendo do parceiro ou parceira, dói. Dói. No meu caso, por exemplo, no período menstrual, que já é um período que está mexendo com todos os hormônios ali, a sensibilidade aumenta. Então, qualquer coisa que fale, qualquer brincadeira, eu tô feia. Ai, como eu tô feia. Eu tô tão horrível. Não fala uma coisa dessa. Você tem que dizer que eu tô linda, que eu tô maravilhosa, que eu tô inchadinha, mas que vai passar. Fala com amorzinho. É, exatamente. Mas ainda assim, mesmo quando é falado com amorzinho, a gente entende que lá no fundinho disso tem uma verdade. E às vezes isso acontece e é necessário. Porque nem sempre a gente começa a fazer por nós mesmos. Precisa que o outro vai lá e dê uma cutucada, entendeu? E de fato isso acontece demais, principalmente com nós mulheres, né? Sempre tá ali querendo melhorar, mas melhorar para o outro e não para si. E não é isso que eu quero que as minhas pacientes, as pessoas que me seguem entendam. Eu quero que elas entendam que tem que ser por si. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e aí depois os outros. Eu falo muito isso também, Ju, quando eu vou atender pacientes que são mães, né? A maioria das mães é o filho em primeiro lugar. Mas e aí? Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do seu filho? Né? Não tem como. Inclusive, eu usava muito antigamente quando eu atendia. Hoje quase não atendo mais em cabine, né? Uma saudade. Já tenho meu time, né, que atende. E aí eu falava muito no início. Quando você vai viajar de avião, se tiver alguma turbulência e a máscara cair, o que elas falam antes? O que elas falam para a gente fazer? Para colocar a máscara, primeiramente na gente e depois colocar no outro, né? Mas qual é a atitude mais rápida de uma mãe? Geralmente, né, no impulso. Pegou a máscara, coloca no filho. Mas e aí, se ela for fazer dessa forma, não vai dar tempo nem dela, nem do filho. Entendeu? Então, é sim primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É necessário a gente entender isso, que a gente precisa se colocar em primeiro plano para que, de fato, as coisas aconteçam. E isso não é só sobre emagrecimento, não. É sobre a vida. Sobre a vida. Sim. E a questão da maternidade. Os filhos vão crescer, vão ter a sua própria vida e às vezes a pessoa se lamenta. Eu conheço uma senhora que se lamenta. Ai, eu me separou, né, do pai da filha. Não vou mais casar porque eu tenho que cuidar da minha filha, porque eu tenho medo que alguém faça mal à minha filha. E agora a filha foi viver a vida, tá sozinha, e ela na velhice sozinha. Ela, poxa, se eu tivesse pensado melhor, eu teria, né? Não teria me isolado tanto das pessoas, eu teria feito mais amizades, pelo menos, eu teria tido um outro parceiro, porque agora eu vivi em torno da minha filha, mas a minha filha viveu, já estava com a vida dela, e eu aqui. Então serve para o emagrecimento também, né? Pessoas às vezes, não, vou focar aqui em outras coisas, vou focar no meu filho, na minha filha, e quando vai ver, já tá, né? No nível... Num nível elevado, que obviamente sim, tem, com toda certeza, a gente consegue um tratamento, né? A gente consegue, de fato, ter resultados maravilhosos, mas que, assim, quando a pessoa, ela chega já no nível mais elevado, ela já está muito machucada, né? Já passou por tanta coisa. E aí, para que deixar chegar nesse nível, né? Se você pode tomar a decisão de mudar agora, né? Porque você precisa fazer por você. Então, toma a decisão, começa agora, apenas comece. É a frase que tem lá dentro da clínica do Calhau, apenas comece. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exatamente. E é isso, Ju, assim, hoje, graças a Deus, trabalhando nessa área, que foi Deus que me colocou nessa área, né? Eu não acredito em por acaso, eu sei que tudo que Ele faz é com perfeição e o meu propósito de vida aqui é servir.
E eu, graças a Deus, eu tenho a certeza absoluta que eu estou no lugar certo, ajudando a transformar vidas, inclusive a minha. E tem dado muito certo, muitos resultados maravilhosos, como eu já falei agora, sobre o resultado de hoje que a gente teve, né? E aí foi só um relato de muitos, né? Tem muitos pacientes. Eu tenho um paciente, inclusive, João, se ele estiver me assistindo aqui, beijo, João. As pessoas, elas chegam muito desacreditadas falando de mulher, mas tem pacientes homens também, né? A gente trata tanto homem quanto mulher. E esse meu paciente, que hoje é meu amigo, ele chegou já no grau de ir para uma cirurgia, desacreditada, enfim. E aí ele, Érica, eu não acredito no trabalho, eu não vou conseguir porque eu não acredito em mim. Acontece, né? Eu disse, olha, me dá uma chance de te ajudar. Vamos fazer juntos. Ele hoje é literalmente uma pessoa magro, né? Ele é uma pessoa magra, super saudável, super disposto. Hoje ele faz tratamento nas clínicas só de gordurinha localizada, como ele fala, uma flacidez aqui ou outra. E é uma outra pessoa, Ju, literalmente outra pessoa. Faz atividade física, come saudável, as taxas todas melhoraram, virou outra pessoa literalmente. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue colocar em prática algo que o paciente já vem desacreditado, porque ele volta a acreditar também no principal, nele mesmo, né? A pessoa que está desacreditada de si e consegue realizar os seus objetivos, ele volta a acreditar em si, né? E melhora a vida dele e, consequentemente, a vida das pessoas que estão ao lado dele, ao redor dele, né? Hoje ele tem uma vida mais saudável, com certeza a família dele também, e assim sucessivamente. Maravilha, Érica. Esse ponto aí é algo muito importante. A gente fala dos homens também, mas a questão, o que eu vejo, na minha opinião, os homens, muitas das vezes, eles levam a obesidade, levam aquela barriga na brincadeira. Sim. Bate, isso aqui É com outros chope. homens. É chope. Eles ficam barriguinha de chope. Isso, barriguinha de cerveja, eles levam na esportiva. Sim. O homem encontra com outro homem. Rapaz, você tá muito barrigudinho, pega na barriga. E quando é com a mulher, não é assim. As mulheres, infelizmente, elas têm uma natureza de mais rivalidade, às vezes utilizam, mas você tá gorda, mas você tá tão feia, e aquilo já. Porque sabe que aquilo vai atingir. E atinge. De verdade. Atinge muito, gente. De verdade. Então, não falem isso, tá, gente? Para as amigas de vocês. Dói muito. E de fato é assim: homem leva mais na esportiva, mas. É necessário cuidar da saúde, né? Tanto o homem quanto a mulher é necessário. E assim, hoje os meus pacientes homens, como você falou, como eles levam muito na esportiva, quando eles já buscam mais pela saúde mesmo, né? Eu preciso porque isso está dificultando o meu trabalho, tudo. E nós, mulheres, não. Quando buscam emagrecimento é pela dor maior, né? De já estar ali, de se olhar no espelho, da roupa não servir mais e tudo mais. Então, de fato, a gente consegue fazer com que todo mundo consiga ter um resultado satisfatório, né? Melhorar a saúde, bem-estar e qualidade de vida, mas para nós, mulheres, o melhor é se olhar no espelho, né? Saber que, de fato, a gente melhorou, é muito bom. Igual o relato que eu já falei agora da minha paciente que colocou o biquíni e colocou a foto lá no Instagram dela. E eu fiquei toda empolgada e fui lá e comprei também. Então, assim, uma motivando a outra, né? Mulher. Até porque, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Querendo ou não, a gente tem uma sobrecarga muito maior. Além de ter problemas hormonais, né? E aí tem a questão também de maternidade, enfim. O turno da gente não acaba quando a gente chega em casa, né? Então, é mais desafiador para nós mulheres. Mas dá super certo. Basta fazer por você o que ninguém mais faz. Érica, uma coisa que a gente fala muito no emagrecimento, no senso comum, existem muitos mitos, muitas verdades, mas assim, eu vejo que no senso comum há muitos mitos nessa questão do emagrecimento. Primeiro de tudo, Érica, a pessoa fala para si mesma, eu preciso de rios de dinheiro para poder emagrecer, o que na verdade é uma falácia, né, Érica? Demais, pelo contrário. Eu costumo falar para os clientes, inclusive, deixa eu dar aqui mais, falar um pouquinho sobre um testemunho mesmo, foi isso que ela fez, no dia até do aniversário da clínica, você estava presente. Ela falando o quanto ela economiza em dinheiro depois que ela chegou na clínica e o quanto que ela pensava que era muito mais caro
antes de conhecer a clínica, né? As clínicas. E hoje ela economiza muito, porque ela que faz o supermercado e hoje ela não compra mais bobagem que gastava dinheiro, né? Pesava no bolso, mas principalmente pesava na saúde. Porque o que ela deixou de comprar de bobagem melhorou muito a saúde dela, mas melhorou também a saúde financeira dela, entendeu? Então, assim, é mito sim, investimento em emagrecimento é um investimento maravilhoso e que você ainda consegue economizar. Entendeu? Porque você vai começar a se alimentar de forma saudável. Então, as pessoas, Ju, pensam que se alimentar de forma saudável é se alimentar de forma cara. E não é. Dentro das unidades Emagrecentro, a gente ensina isso, a nutricionista vai ensinar o que é comida de verdade, entendeu? Então, dessa forma, ela consegue ter uma orientação com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, e aí melhorar a saúde, né? A saúde e qualidade de vida dela, e a saúde do bolso também, porque vai começar a economizar, isso eu te garanto. E isso são meus pacientes que falam, tá? No dia do aniversário da unidade do Calhau, uma paciente falou, tem um vídeo dela gravado falando que ela melhorou muito a questão financeira dela depois que ela entrou na Emagrecentro. Então, respondido aqui, no Entre Palavras com Juliana, que para ser saudável, para ter um emagrecimento saudável, você vai ter que gastar rios de dinheiro. Mito. Pelo contrário, totalmente o oposto. Pelo contrário, você vai começar a economizar uma grana boa, deixando de comprar fast food. Segundo de tudo, segunda dúvida que as pessoas têm, pessoas que tomam medicamento, mulheres, por exemplo, que tomam anticoncepcionais, ou qualquer outra medicação, que dizem, olha, eu tô assim, mas é por conta do medicamento, não é que eu como tanto assim. Isso é verdade ou isso é um mito, Érica? Tem casos e casos, né, Ju? Exemplo, eu tomei anticoncepcional a vida toda. Hoje eu sou uma mulher esterectomizada por problema de saúde. Eu precisei fazer essa cirurgia e graças a Deus que eu fiz, porque depois melhorou muito minha vida, graças a Deus. E o anticoncepcional é muito relativo, por isso que tem que ser orientação médica, você procura um médico que você confie e tudo mais. Ele existe sim a possibilidade de inchaço, de retenção de líquido, né? Mas ele não vai te engordar de jeito nenhum. O que pode acontecer? Pode acontecer do anticoncepcional ou qualquer outro medicamento, vamos generalizar aí, qualquer medicamento, aumentar a tua fome, né? A tua vontade de comer por algum motivo em si. Mas aí, o que vai acontecer? Se aumentou a tua fome, tu vai comer um pouquinho mais. Aí tu vai dizer o quê? Que foi o remédio, foi o medicamento, entendeu? Então, não, isso é mito, tá? Não tem essa medicação que vai te aumentar, não. Pode sim acontecer de reter líquidos, né? A gente retém muito com determinadas medicações, mas aumentar do peso só se você começar a aumentar a quantidade mesmo da alimentação errada. Então, respondido aqui, tirado mais uma dúvida, né, Entre Palavras com Juliana, Érica explicou aqui que pode aumentar a retenção de líquidos, aumentar a fome, mas ele ser o principal causador de você engordar, aumentar de peso, não. Então, mito. Não, mito. Parem de culpar, gente, o anticoncepcional. Culpa lá a alimentação errada que você está comendo, isso sim. Uma outra dúvida muito comum também. Eu quero emagrecer, eu vou entrar no processo de emagrecimento, eu quero ser saudável, eu vou viver, a minha vida vai ser um martírio, eu nunca mais vou poder sair, eu nunca mais vou poder ter meus diazinhos de lazer. É verdade, Eu Érica? escuto muito isso. E as pessoas têm muito medo de iniciar um tratamento por conta disso. Vamos lá, Ju. Hoje a gente tem um mercado aí com várias opções, né? Então, como a gente estava falando agora há pouco, né? Eu faço pizza com o pão da clínica. A gente tem um pão que é zero carboidrato, que você pode fazer e substituir pelo outro pão normal. Quem gosta muito de pão como eu amo pão. Eu adoro um pãozinho. Eu também. E aí, gosto muito de pizza também. Eu faço pizza com pão da clínica, entendeu? Então, assim, no mercado hoje a gente tem muitas opções. Na clínica, por exemplo, quem gosta muito de doce, que a maioria das mulheres gosta, não é meu caso, né? Chocolate, eu olho chocolate ali, tanto faz, não gosto muito, não. Mas a maioria de vocês, de nós, mulheres, gostam muito. Então, a gente tem brigadeiro de colher, de doce de leite, a gente tem sabor de brigadeiro, tem beijinho, tudo que você pode comer à vontade, entendeu? Então, assim, hoje no mercado tem muitas opções, né? E outra, a alimentação que a nutricionista vai te passar, mediante a
tua correria, o teu dia a dia, né? Cada um é individual, é personalizado. É uma alimentação saudável que vai te saciar por mais tempo, entendeu? Então, você vai comer de forma saudável, vai aprender, né? E aí, não vai morrer de fazer dieta, não. Pelo contrário, você vai aprender a comer de forma saudável e vai melhorar a tua saúde, né? Teu bem-estar vai te deixar mais saciado. Saber comer, aprender a comer e o que comer. E é isso que a gente ensina dentro das nossas unidades aqui em São Luís. A minha avó, ela dizia assim pra gente, quando nós éramos crianças e íamos a uma festinha de aniversário: meus filhos, comam com lei de gente. Aí a gente ria. E vovó, o que é comer com lei de gente? Coma com decência. Não é porque você vai para um aniversário que você vai se acabar de comer salgado, de comer doce. Coma um pedaço de bolo, né? Quando for partir o momento ali. Coma um salgado, mas não precisa se empanturrar daquilo. Não tem necessidade, né? O ser humano, ele coloca na cabeça que ele tá indo para uma festa, ele tem que se acabar lá nos doces, enfim. Aí já é sobre você, né? O que você quer para você? É isso que você quer? Tá no caminho certo? A gente precisa fazer essas perguntinhas, né? Eu tenho muitas pacientes, obviamente, quando inicio um tratamento, ninguém vai parar a vida, né? E a vida social, ela continua. E aí elas me perguntam muito isso. E aí, como que a gente faz? Gente, marmitinha tá até na moda, né? Leva tua marmitinha se tu achar necessário, ou faz tua refeição antes de sair de casa, né? Faz as coisas corretas, coloca tudo num planejamento, te organiza que dá super certo. Ó, dentro da orientação alimentar que a gente trabalha, né, com os nossos pacientes, pode caipirinha se for para um happy hour. É óbvio que não vai botar açúcar na caipirinha, né? Pode a Coca-Cola zero, refri zero, enfim, tem opções, entendeu? Tu não vai ficar restrito ali. E hoje também tem muitas opções de bolos, zero açúcar, inclusive a gente também tem nas clínicas para vender. Aí, dessa forma, a gente consegue melhorar, né? Então, você pode escolher o que você realmente precisa e quer, né? Se você fizer boas escolhas e entender que o seu processo de emagrecimento está valendo a pena, porque está, primeiramente para a tua saúde, você vai entender isso e, de fato, não vai jacar, né? Óbvio, como você disse, não vou... Tem gente que pensa que vai viver 100% ali na dieta, não vou nunca mais comer um brigadeiro? Vai, mas a questão é, tu vai para uma festa, tu vai querer comer os 10 brigadeiros que tá na mesa? Come um, né? Te organiza, pensa no que realmente tu quer a longo prazo, se é isso que tu quer, se quer continuar dessa forma, se tu quer continuar doente, né? Que querendo ou não é uma doença. Então, é de escolhas. Aí já é individual. Aí eu tenho que pensar se realmente é isso que eu quero e se vale a pena para mim. Eu vi um post de uma nutricionista esses dias que dizia assim: você pode consultar o melhor nutricionista, comprar os melhores produtos, mas eles não substituem algo que só você pode fazer, a sua parte. Exatamente. Aí a pessoa culpa, às vezes, o profissional, culpa a clínica, culpa tudo e não culpa a si. Culpa tudo, menos a si próprio. Acontece. Com certeza, eu já estou há 10 anos nesse ramo, né, Ju? Há 10 anos a gente trabalhando com emagrecimento saudável e acontece de tudo, com toda certeza. Mas, no início da nossa consulta, que é personalizada, a gente conversa sobre tudo, né? A gente já pergunta para essa pessoa se realmente é o que ela quer, se está disposta a investir o tempo na saúde dela, a prolongar a vida dela, né? Porque a gente sabe que quem tem obesidade, que é uma doença, a gente tem menos tempo de vida, né? Porque com a obesidade vem as outras patologias, hipertensão, diabetes e por aí vai, né? Patologias é o que não faltam, através da obesidade em si. Quando você está uma pessoa obesa, através dela vem várias outras doenças por trás. E aí, dessa forma aí já é uma decisão, né? Você está decidido a mudar? Você realmente quer? Aí a resposta vem, né? Eu preciso, eu quero muito. Será que eu vou conseguir? Aí eu falo, vai, aqui você vai, com toda certeza. Mas só se você quiser, porque a tua parte eu não posso fazer. A tua orientação alimentar eu não posso seguir por ti, até porque a tua é uma e a minha outra,
Então, você precisa realmente querer. É algo relativo também, né? O que é para você, porque eu não tenho essa tendência à obesidade. A minha Sim. questão mesmo é nos períodos, os ciclos menstruais. Período ovulatório, realmente eu sinto uma retenção de líquido, período menstrual eu sinto. E há meses que é mais, né? Que eu sinto uma retenção. Mas com essa questão da obesidade, não. E eu também, assim, à medida que eu tenho essas retenções, mas eu também, quando eu foco direitinho na academia, eu perco rápido. É rápido também. Porque tu não aumentou de peso, entendeu? Aumentou do peso da balança porque você ficou retida. E isso é líquido, inchaço nosso normal de nós mulheres. Isso acontece só com a gente, tá? Deixa claro. Essa retenção, a maior parte das vezes somos nós. Só mulher, homem não sofre com isso, não. E aí, quando você vai lá e se pesa na balança, depois que passou o teu período lá, foi todo embora, porque era só uma retenção. Então, tu não aumentou de peso, tu não ficou uma pessoa gorda, entendeu? E aí, é só melhorar a questão da alimentação nos dias, comer mais frutas, beber mais água, tomar algum chazinho diurético, né? São algumas dicas que a gente dá. E aí, dessa forma, vai passar. Porque é natural, é fisiológico nosso, é hormonal, né? De nós mulheres. Agora, uma outra questão, Érica. A pessoa culpa só o doce. Mas a gente conversava há pouco que o arroz, por exemplo, também ele causa. A pessoa às vezes coloca tanto arroz, mas eu não estou comendo doce, mas tem o arroz, tem outros alimentos ali também, né, que são causadores ali. Carboidrato, né, Ju? Carboidratos. Carboidrato. Eu costumo falar muito para os pacientes, e isso é uma coisa minha, tá? Coisa da Érica. Eu chamo de carboidratos do mal. Os carboidratos do mal não podem. Os carboidratos do mal não podem. E assim, é aí a hora que entra as escolhas, né? Porque, de fato, você não come doce, mas você come um prato cheio, principalmente nós maranhenses, né? Cheio de arroz com a farinha. Que é bom. Eita, mas é bom. E aí, o que acontece? Farinha não te traz benefício nenhum. O arroz em grande quantidade, e mínimo que seja, ele já vira açúcar rapidamente no nosso organismo, né? E aí, de fato, começa a engordar, porque a alimentação ela está desregulada, não está uma alimentação saudável. E é isso que a gente faz dentro das clínicas, mostra a quantidade que ele pode comer, que ele precisa, para que de fato ele consiga ter um emagrecimento, né? Com todo o acompanhamento, passando por nossa nutricionista, ela faz todas as orientações, e aí o paciente começa a seguir. E aí acontece muito, Ju, que quando eles começam a seguir, começam a perder peso, a gente fica com mais motivo para ação, né? Eu acho que todos nós precisamos de um motivo para ação. E aí você perdendo peso, você quer ficar mais bonita, você já tá ali, já começou, já te incentivou, já te motivou. Aí pronto, cada vez mais você consegue alcançar o que você quer. E aí já é só resultado positivo, graças a Deus. Interessante, a gente falou de questões alimentares, agora questões emocionais, estresse, ansiedade, culmina para o aumento de peso também? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Hoje todo mundo tem uma vida extremamente corrida, né, Ju? Até pra gente marcar esse podcast aqui, tem um tempinho que a gente tá tentando marcar, né? E de fato, o estresse, a correria do dia a dia faz com que você se estresse tanto de uma forma que você desconte na alimentação. Exemplo, passei o dia trabalhando, tô morta de cansada, mereço cachorro quente agora de noite, eu mereço. Ele vai lá, desconta. A questão não é comer o cachorro quente, é comer 2 cachorro quentes. Terminou o cachorro quente, eu mereço um docinho, vou na sobremesa. Eu mereço. O tal de eu mereço, e aí vira o ciclo, né? Então, se você realmente se conscientizar que é só aquele, que você está buscando algo melhor para a sua saúde, para o seu bem-estar, você consegue com toda certeza se organizar nessa questão. A psicologia, ela afirma que o ser humano, ele extravasa as suas frustrações, o seu estresse em algo. E tem muita gente que extravasa na comida. Eu acho que a maioria das pessoas, Ju. Na comida? Na comida. A maioria das pessoas. Mas se a maioria das pessoas extravasassem lendo um bom livro como este, né? Indo para a atividade física, que tem também, tem muitas pessoas que extravasam na atividade física, isso é ótimo, né? E se fosse dessa forma, se a maioria das pessoas conseguisse descarregar tudo isso
numa atividade física, numa leitura, em algo que beneficiasse eles, seria muito bom. Mas não, 90% é na alimentação. Com certeza. E ainda levam na esportiva a seguinte frase: eu vou ser feliz. Ou então, eu como mesmo, um tio meu que diz, ele toma muita Coca-Cola, a gente briga, fala com ele, eu tomo, porque quem toma morre, quem não toma morre do mesmo jeito. Sim, a gente sabe que todos nós vamos morrer. Agora, como, né? Que a gente vai morrer também, a gente é responsável. Com toda certeza. Nós somos responsáveis por nós mesmos, com toda certeza. E aí é a parte que eu falo de novo para ti. Se eu quero, eu posso e eu consigo. Então, tem que querer. A pessoa precisa querer. Acontece muito, Ju, nas clínicas, da mulher levar o esposo, né? Ou do esposo levar a mulher, ou da mãe levar um filho. Ou seja, a pessoa vai levando outra, né? E aí, o que acontece quando a pessoa está sendo levada? Que ela não quer. Ele não vai acontecer. O emagrecimento ele não vai acontecer. Por quê? Porque a outra pessoa ela não quer. Só que, graças a Deus, todas as vezes que isso acontece com a gente, é tão bom o tratamento que as pessoas nem querem sair de dentro das clínicas e, de fato, conseguem perder peso de forma saudável e aprendem, né? Mas uma mãe que leva uma filha adolescente que ama bobagens e tudo mais e que, de fato, para ela está bom, a gente não vai conseguir. Por quê? De fato, a pessoa não quer. Né? Eu tenho um caso dentro das clínicas que ela levou a filha e ela não queria. E ela falava, tia, eu não quero. Tia, eu não vou fazer isso aí. Não, eu quero meu chocolate e tudo. Ela era adolescente mais novinha, né? Mais desafiador. Acho que ela tinha 14 anos. E aí, a mãe dela comprou todo o protocolo com a gente, né? E foi colocando os produtos também. O probleminha dela era chocolate, era doce. E aí a mãe dela comprou todos os nossos brigadeiros de sabores e tudo mais. Então, adequou, né? Conseguiu fazer o tratamento com o que a gente tinha dentro da clínica, no mercado em si, e ela conseguiu fazer, porque a gente tem opções, né? E aí, dessa forma, a gente conseguiu. No início, ela não queria de jeito nenhum, mas como teve opções para ela e a nutricionista colocou, fez o cardápio dela direitinho, ela conseguiu. E muito feliz. Hoje ela está extremamente satisfeita. Mas ela não queria. Mas o que eu estou querendo te dizer é que é muito desafiador quando você não quer algo. E não, novamente eu falo, não só sobre emagrecimento. Tudo na vida da gente a gente precisa querer. Tudo. Aí depois que a gente realmente está disposta a fazer, é o agir. Né? E aí começa a trabalhar naquilo que você quer. Maravilha, Érica. Então, gente, entenda uma coisa: sejam responsáveis por essa escolha, responsáveis por se manter, porque às vezes a pessoa começa e perde o foco, depois só no começo, ali, fogo de palha, como fogo diz, de palha, literalmente. Só no início e depois não liga mais para aquilo. Então, comece, tenha apenas um foco, comece. Mas continue. Prossiga. Agora, Érica, uma outra coisa, uma dúvida até minha, né? Sim. Questão da gestação. Mulheres que desejam ser mães, aí eu já escutei muito. Eu não quero ser mãe porque eu vou ficar feia, eu vou ficar gorda. A gestação, ela faz com que a pessoa realmente engorde, a mulher realmente engorde, ou aumenta os níveis da fome, aumenta os níveis de hormônio e culmina para que aumente assim, o desejo de comer, ou é a gravidez em si que engorda a pessoa? A gravidez, ela já é um pouquinho desafiadora, né? E todas as mamães, sim, aumentam muito de peso, né? A questão hormonal, várias questões. E aí, na clínica, Ju, nas clínicas a gente tem o pós-parto. A gente tem um tratamento de pós-parto, né? A gente tem um tratamento de acompanhamento nutricional na gestação, para que realmente isso não aconteça, não aumente o peso drasticamente, né? E o que a mamãe pode fazer depois do 6º mês, na gestação, por hora? Pode fazer uma alimentação saudável, uma atividade física que seja competente para ela. Na alimentação saudável a gente entra, né, com acompanhamento nutricional, pode fazer drenagem linfática, que é para retenção de líquido também, quem está grávida retém muito líquido, né? E aí no depois que ela tem o bebê, 45 dias ela já pode começar a fazer um tratamento de pós-parto, que é muito bom. Eu acho isso assim maravilhoso das emagrecentros, sabe? A gente tem esse tratamento de pós-parto e dá super certo. Quando a mulher tem o bebê, né, ela fica realmente dessa forma, aumentou muito de peso,
cresceu muito, esticou muito a pele, ficou flácida, né? E a gente tem todo esse acompanhamento e tratamento para fazer quando ela tem o bebê. Então, ela não está sozinha. Então, entendemos que a gravidez, ela realmente é desafiador. E ocorre sim esse Ela aumento. ocorre, esse aumento, mas ela não é o fator também preponderante, o principal. Ah, não. Não necessariamente, né? A gente sabe que vai aumentar de peso sim, mas se você tiver uma alimentação correta, você consegue aumentar o peso da gestação em si, que é propício, né? Para aquela gestação. E não engordar por engordar. Sair comendo tudo, comendo o que não deve, o que não pode, né? E aí, com esse acompanhamento nutricional, você vai saber exatamente o que pode e o que não pode. E aí, dessa forma, ela vai ter uma gestação saudável, né? E não vai ficar com um sobrepeso tão surreal para que depois a gente possa tratar. Entendeu? Maravilha, Érica. Alguma outra questão, Érica, a abordar acerca do tema emagrecimento? São vários assuntos, né, Ju? No emagrecimento são vários assuntos. Assim, Ju, hoje, trabalhando com pessoas como eu trabalho, eu acredito muito no poder da mente positiva, sabe? Eu acho que tudo que a gente quer, a gente consegue alcançar, inclusive emagrecimento, mas isso serve para tudo. E se você quer ter uma vida saudável, se você realmente quer cuidar de si, faça por você o que ninguém mais pode fazer. A gente tem todo esse suporte dentro das clínicas, mas apenas começa. Dessa forma você vai alcançar seus objetivos. Érica, você tem ou teve, assim, recentemente, ou pode ser também no período já, um paciente, assim, com um nível mesmo, assim, muito... A gente tem. A gente tem direto. Esse histórico que eu te contei de João é só um. Mas a gente tem muitos pacientes, tanto homens quanto mulheres, muito mesmo. E Ju, dói. Mais uma vez eu falo, eu bato nessa tecla, né? É desafiador, porque dói fisicamente, dói emocionalmente, entendeu? Uma pessoa que ela é obesa, ela tem dificuldade para exatamente tudo na vida. Se ela anda de ônibus, ela vai ter dificuldade de subir. Se ela anda de carro, ela vai ter dificuldade de entrar no carro, entendeu? É muito desafiador. E aí vem a questão mesmo também da saúde em si, interna, né? As taxas todas alteradas. Você fica uma pessoa extremamente irritada, aborrecida, com dores físicas, né? Porque dói, obesidade dói, gordura, inflamação, né? A gordura ela é inflamatória, né? Então, inflamação dói. Eu te falo com propriedade porque eu tenho fibromialgia, né? Então, a gente sabe que de fato isso acontece. Então, a gente tem sim. E graças a Deus, até hoje, estou 10 anos aí na área, os nossos resultados são excelentes, sabe? Muito bons. Os pacientes que nos procuram com grau de obesidade 3, inclusive tem até resultados melhores, sabe? Eles perdem peso mais rápido, se transformam em pessoas mais saudáveis mais rápido, né? Porque já estão na iminência ali, né? Já está no final, já procurou, já fez de tudo. Porque geralmente quando a pessoa está no grau 3 de obesidade, Ju, ela já tentou de tudo. Ela já tentou de tudo. E eu te falo por experiência própria, né? Então, a gente de fato, quando busca uma ajuda, é porque de fato você já tentou sozinho você não consegue de jeito nenhum. Eu falo muito isso para as minhas clientes. Às vezes que eu faço as dietas por conta, que eu faço, acontece, somos seres humanos, né? As pessoas pensam que a gente não faz algumas bobagens, a gente faz, tipo, um tempo atrás, há muito tempo, eu só queria aplicar enzima. A enzima intramuscular que a gente trabalha, né, para perda de peso. Eu só queria aplicar enzima. É porque a enzima vai me emagrecer, eu vou parar de comer e tá tudo bem. Parava de comer 1, 2 semanas, na terceira eu tava comendo reboco da parede, sabe? Sem passar pela Nutri, só por conta própria. Por quê? Porque eu já sou da área, eu sei como é que se faz, eu vou fazer. Nada. A gente precisa de acompanhamento. E acompanhamento profissional. Acompanhamento de pessoas que realmente entendem do que estão fazendo. Que é o que a gente faz aqui dentro de São Luís, com o meu time de sucesso, que é o meu time de milhões. Maravilha, Érica. E uma coisa muito interessante também é falar sobre transtornos alimentares, que muitas pessoas, tomar cuidado também com respeitar o seu processo, porque algumas pessoas conseguem perder peso mais rápido, outras mais lento, e pessoas adquirem bulimia, anorexia e vários outros problemas também. Você já atendeu, Érica, pessoas com bulimia, Com certeza. com anorexia?
Já com vários tipos de patologia, né, Ju? Inclusive no início a gente estava falando, não sei se no início do podcast ou se a gente estava falando nos bastidores, sobre a depressão e tudo mais. Eu tenho uma cliente que quando eu iniciei na Emagrecentro do Angelim, a Olímpia, se estiver me assistindo, tô com saudade de você, volte. A Olímpia, ela começou com a gente, eu lembro que a mãe dela levou ela, foi a mãe dela que levou, né? E ela já era mulher, já adolescente, mais mulher. E ela estava num processo muito grande de depressão, com remédio, daqueles remédios pesados que você não fala, você só anda. Tarja preta. Literalmente. E aí eu sentei com ela e conversei, e ela só me olhava, né? E eu com medo, porque a gente fica com receio, será que eu vou realmente ajudar? Será que eu sou capaz, né? Quadro. Porque a forma que ela estava num quadro muito depressivo, uma forma que ela já não falava mais. Enfim, resumindo, fizemos o tratamento, gostou muito. Hoje ela é uma mulher casada, tem filhos. Isso é uma história de mais ou menos 8 anos atrás. E um dia eu fui para a igreja e ela estava lá com a mãe dela. E ela me falou, tu tirou minha filha do suicídio. E eu te agradeço muito. Ah, Ju, isso para mim não tem preço não, sabe? A gente realmente até se emociona, porque de fato acontece muito isso. Então as pessoas que têm essa doença, que é a obesidade, passa assim pela cabeça da gente várias vezes. E eu te falo da gente mesmo, sabe? Passa, a gente pensa em desistir de tudo, sabe? Mas graças a Deus existem profissionais que nos ajudam e graças a Deus eu tenho um time de sucesso que ajuda muito o próximo e eu falo isso em todos os nossos treinamentos. Gente, vocês transformam vidas todos os dias. E isso é maravilhoso. Vocês fazem exatamente o que Deus pediu pra gente fazer, ajudar o próximo. E a gente faz isso com louvor. E nós estamos no Setembro Amarelo, tá? É uma boa fala aqui, um bom gancho. Verdade. A gente está falando de emagrecimento, mas que fique claro, gente, as pessoas têm depressão e ansiedade, não é frescura. Não. Porque besteira, boazinha pode andar, mas só porque tá gorda, se acha. Mas, gente, você não sabe o que tá dentro da pessoa. Não julgue, não fale aquilo que você não compreende. O interno da gente. Só quem sabe é quem passa. E aí, Ju? Perdão. Você já tem vários outros problemas, porque eles existem e de verdade eles não vão acabar, né? Se a gente tivesse uma forma de estalar os dedos e acabou com todos os problemas de todo mundo, seria muito bom. Mas a gente só precisa entender que eles vão existir, mas a gente precisa passar por eles de uma forma relativamente tranquila, pensando positivo, né? Que se a gente entender isso, que todas as vezes que você tiver um problema, você dá para trás, você realmente está meio que se jogando ali no fundo do poço, né? Você vai entregar os pontos. Não pode. Você precisa se salvar. Tem até um meme. É meme. Eu não sei falar. Eu não sou muito das redes sociais. Faço o meu melhor nas redes sociais, mas não entendo muito. Que tem uma fotinha com a pessoa de fora no mar ali se afogando. E ela bota a mão para fora, e aí tem uma outra mão que é dela mesmo se puxando, né, para cima. E é isso que a gente precisa fazer. Não espere que o outro faça por você, faça por ti. E até bíblico, né? Faça por ti que eu te ajudarei. E é isso. Tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Exatamente. E a Bíblia fala sobre corpo também, gente, sobre saúde, tá? A Bíblia fala lá que, por exemplo, eu desejo que você vá bem no seu corpo, assim como você vai bem em sua alma. Eu acho muito pertinente esse versículo, porque muita gente, pela questão espiritual, ali, religiosa, seja católica, seja evangélica, sim. pensa que a pessoa só tem que cuidar do interno. Eu tenho que cuidar, mas não cuida da questão física. Sim. Não cuida do exercício, foca muito apenas no espiritual e de fazer caridade, de orar. E sabe que depois de cultos vão comer, pizza vão comer. Esse momento bom, que é um momento bom, inclusive bom. De reunião Sim. com os irmãos. A Sim. mesa é algo bíblico. Sim. Isso, Mário Porto falou sobre isso. Sim. A questão da mesa, da cultura da mesa, que é ali Sim. que você se reúne. Mas muita gente se descuida, né? Leva ao pé da letra e quer comer de tudo, quer comer demais. E acaba esquecendo da parte física que a Bíblia menciona também. Pois é. Tem que cuidar de si, né, Ju? A parte emocional, como a gente está falando direto aqui, ela é extremamente importante. Mas se você não fizer tudo, eu costumo falar que é um complementando o outro, né? Você precisa de uma boa alimentação. Primeiramente, uma boa alimentação, né?
ter teu emocional ali equilibrado e te movimentar, né? Tem que se movimentar de alguma forma. Quando eu falo isso para as clientes, para mim ir para academia, eu odeio. Gente, eu também não sou muito fã, não, vou mentir. Mas a gente precisa se movimentar. Mas faça algo que você goste. Tá, se você gosta de academia, vá. Se você gosta de fazer uma caminhada, caminhe. Se você gosta de pular uma corda, pule, se movimente. Da forma que for melhor para você e não para o outro. Lembre-se muito disso, da forma que for melhor para você. Dança, eu tenho um problema, né, de coordenação motora. Aí quando eu vejo que eu tô conseguindo fazer aquele movimento, me dá uma alegria, vai ali os níveis de dopamina. Isso ajuda muito. Muito. Assim como o oposto. Se você não gosta de uma academia cheia, lotada, e você vai uma, você vai duas, na terceira você não quer mais ir. Por isso que eu falo, faça o que te faz bem, procura o que te faz bem. Tô falando em dança, Ju, eu tô doida pra fazer aula de dança. Tem aqui, né? Centro de dança, ritmos e movimentos. Eu já vou procurar, eu quero aprender a dançar forró. Eu também tô nessa luta aí, Érica. Eu adoro forrozinho, mas eu vou só pra lá e pra cá. E isso já ajuda, já é uma atividade física, entendeu? Com toda certeza. Vai então, ajudar em tudo. Érica e aqueles interessados também em dança, procurem aqui ritmos e movimentos. Pronto, já vou procurar com toda certeza. Érica, eu passaria horas e horas falando com você, porque você já percebeu o quanto eu adoro falar. Nós. Mas o nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado. Eu creio que, para um primeiro momento, a gente falou muitas coisas acerca do emagrecimento, desmistificamos muitas coisas, trouxemos verdades à tona, trouxemos incentivos também. Então, pessoal, você aí, procure o melhor para você. Sim, sempre. O melhor sempre para você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E aí, para finalizar, quero fazer um convite especial, né, Ju? Estamos aí no Setembro Amarelo e estamos com a ação Uma Corrente do Bem dentro das nossas unidades. Todo mundo que procurar a gente durante todo o mês de setembro tem um presente super especial dentro das unidades Emagrecentro São Luís. Uma fica no Calhau e a outra fica no Angelim. Então, todo mundo que precisar de ajuda, pode vir até nós, que nós iremos ajudar vocês. E agora com mais esse presente especial durante todo o mês de setembro. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, sigam a Emagrecentro. Não tenham vergonha, não tenham medo. Procurem a ajuda profissional. Lembrem-se, não é martírio, não é morrer de fome, é reeducação alimentar. Exercite-se, sorria, tenha bom ânimo e você vai conseguir. Com toda certeza, já conseguiu. Eu costumo falar que já deu certo. Já deu certo. É isso, Ju, obrigada. Então, Érica, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu espero outros encontros sobre outros subtemas acerca desse tema, que é muito vasto. Muita informação, Muita informação. A gente vai sim, com certeza, se organizar e sentar aqui mais vezes. Foi ótimo o nosso bate-papo, eu amei. E assim, gente, não tem nada melhor do que você realmente acreditar em si, tá? Lembrem-se sempre disso, do que a gente conversou bastante aqui. Coloque você em evidência, em primeiro plano, e o resto vai fluir. Bom, gente, por hoje é só. Compartilhe esse podcast. E assim, né, muitas pessoas ficarão sabendo, ficarão tendo acesso à informação. Ou, para quem ainda não despertou ainda para isso, negligencia um pouco isso, foi uma luz também, né, Érica? Exatamente. Dá uma clareada, né, Ju? Tem muita gente que tem dúvidas, né? Medo também. Às vezes as pessoas têm receio de procurar até a clínica, porque acham que é muito caro. Gente, não é caro. Pelo contrário, é o que eu falei aqui no podcast. Tem clientes que vão para as clínicas e começam até a economizar muito mais no seu supermercado, nas suas saídas. E consegue ter uma vida extremamente mais saudável, né? E a gente, durante todo esse mês de setembro, estamos fazendo a primeira consultoria gratuita. Então, se você quer realmente ter a vida transformada, procure a Emagrecentro São Luís, nós 2 unidades, Calhau e Angelim, que a gente, além do presente, temos essa consultoria totalmente gratuita. E por experiência própria, eu digo que o atendimento é maravilhoso. Adoro. São muito simpáticas, alegres, e essa energia nos contagia. Sim, verdade. Eu ouço muito isso, Ju. Graças a Deus. Eu tenho um time de milhões. Meu time é meu time de sucesso e elas sabem disso. Eu deixo isso claro todos os dias no Bom Dia do nosso grupo, que elas estão junto com a gente para transformar vidas, e graças a Deus a gente tem conseguido realmente transformar vidas dos nossos pacientes. Então, se você quer ter a vida transformada também, apenas comece. Entre em contato com a gente, segue Emagrecentro São Luís e vem ter a tua vida transformada. Fazer por você o que ninguém mais pode fazer.
Então, gente, ficamos por aqui. Um beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima.